Prazer muito grande agora que falar com você, e você que é empresário, você aí que tem a sua equipe de profissionais, né? E para falar aqui um assunto super importante aqui, gente, trazer dicas aí e tirar algumas dúvidas aí. Estou recebendo aqui nos estúdios da Antena 10 FM o Dr. Alisson Henrique Souza Silva. Ele é engenheiro de segurança do trabalho, meio ambiente, proteção contra incêndio e também aí ele é proprietário lá da Engeminas. Eu quero falar com ele aqui sobre hoje o E-Social, gente, que é um desafio aí trazido para muitos os empresários de forma geral, para todo empregador. Então, um prazer muito grande ter você aqui mais uma vez, doutor Alisson. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Antena 10 FM. Um bom dia, o prazer é meu de estar aqui presente nessa rádio, falando com seus ouvintes a respeito desse assunto, que é um assunto atual, polêmico, mas de extrema necessidade a gente tratar, amadurecer, conversar a respeito, porque tem muitas pessoas, muitos empregadores aí, pessoa jurídica, pessoa física, urbana e rural, que ainda não tem o conhecimento aprofundado, ainda não iniciou nenhum trabalho a respeito desse assunto, que é o E-Social, né? Então eu estou aqui à disposição hoje para poder tirar as dúvidas de vocês. Acho que é o início de um trabalho, pode ser que a gente apresente novamente aí em algumas outras entrevistas, e assim a gente vai caminhando junto com esse assunto, tá bom, Alexandre? Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente agradece aí, com certeza você vai ter que voltar várias vezes aqui, porque esse assunto é um assunto aí que, né, demanda várias entrevistas e vários bate-papos. E aí eu queria falar com você o seguinte: o que seria o E-Social hoje, que muita gente, eu mesmo não tinha conhecimento, lógico, do seu empregador não tinha conhecimento, e como que é o E-Social? Sim, pois é, o E-Social, ele na verdade, ele foi criado em 2014, né? Então ele é um sistema digital de escrituração que envolve algumas áreas de RH, contábil e de saúde e segurança do trabalho. Esse sistema criado pelo governo é uma nova forma de, entre aspas, fiscalizar os empregadores, né, no que diz respeito às condições de trabalho dos seus trabalhadores, a salário, remuneração, tributação. Bom, especificamente a minha área é a área da saúde e segurança do trabalho. É uma área que ela foi implantada no E-Social numa quarta fase. O E-Social ele foi dividido em 4 fases, né? Iniciou lá pela folha de pagamento, eventos de RH, eventos de contabilidade. E, por último, o governo tinha criado um cronograma onde ele estabeleceu o início das obrigações também da parte da saúde e segurança do trabalhador. Então, o governo hoje, isso já está vigente, exceto para entidades públicas, né, órgãos públicos, e isso é uma questão até que é engraçada, né? Inicia com o empregador, pessoa física e jurídica, e as entidades públicas elas vão ficando um pouquinho para trás. Mas enfim, a gente tem que olhar porque a gente tem hoje, né? É verdade. E hoje o que nós temos é que os empregadores, pessoas físicas e jurídicas, precisam implantar a quarta fase, que seria a parte da saúde e segurança do trabalho, né? Essa fase ela é uma etapa que os prestadores de serviço dessa área, assim como a minha empresa, funciona da seguinte forma, mais ou menos, para vocês entenderem. A gente realiza uma visita técnica até a empresa, faz os levantamentos técnicos, confecciona alguns documentos que o sistema nos exige, né, que esse sistema E-Social nos exige, e que também que o Ministério do Trabalho e Emprego e a Previdência Social também exigem das empresas. O fruto desse trabalho deve ser transmitido de maneira digital para o sistema do E-Social. Então nós trabalhamos com um software que compila esses dados e transmite diretamente em tempo real, obedecendo o cronograma, né, de transmissão dos eventos, os prazos legais, transmite essa informação digital em tempo real para o governo. Então hoje o governo sabe o que o seu trabalhador faz na empresa, sabe também quais são os riscos das atividades que ele está exposto, sabe os exames, ou deveria saber, né, os exames médicos que ele está sendo submetido. Então, quer dizer, o monitoramento biológico que esse trabalhador está sofrendo, e mais algumas outras informações, como, por exemplo, o acidente de trabalho, algum afastamento, etc. Esses, basicamente, são os assuntos da parte da saúde e segurança do trabalho,
que o E-Social imputou para os empregadores, de um modo geral, serem transmitidos, né? Isso já está vigente, né? Isso sofreu algumas prorrogações e que elas não existem mais, né? Então, a partir de janeiro desse ano, foi de fato efetivada, inclusive, a possibilidade de autuações. Né? É isso mesmo que eu queria saber. Tipo assim, as pessoas, de repente, tem pessoas que são leigos no assunto, não está sabendo disso, e de repente está trabalhando de uma forma irregular aí, pode ser até penalizado com multas, é isso? Exatamente. Então, assim, em janeiro do ano passado, em janeiro de 2022, essa etapa de saúde e segurança do trabalho, ela foi efetivada. Porém, surgiu uma portaria do governo anterior em que ele prorrogou, não, na verdade não prorrogou, ele disse apenas o seguinte, que o governo federal não faria nenhum tipo de autuação para fiscalização, não seria fiscalizado. Exatamente, em suma seria isso. Não seriam fiscalizados ali no primeiro ano, que seria de janeiro a dezembro de 2022. Quer dizer, em janeiro de 2023, essa portaria ela perdeu a validade. Ela deixou de ser efetiva. E o que é pior ainda, nós tivemos uma mudança de governo. Justamente isso. Então, e com a mudança de governo, que foi quem criou essa questão do E-Social lá atrás. Então, eu acredito, particularmente, que nós não teremos nenhuma mudança, mas nenhuma prorrogação nesse sentido, tanto é que as coisas estão vigentes, estão rodando já, né? Para aqueles clientes que já estão conosco, com algum prestador de serviço, né? Então, e tem algum profissional que trabalha e que está isento, que pode ficar fora dessa E-Social? Eu não. Tem. Existe uma exceção nessa regra, tá? A única exceção é com relação aos trabalhadores domésticos. Esses são facultativos. Então, se você é pessoa física e tem uma empregada doméstica, a parte da saúde e segurança do trabalho, ela é facultativa. Isso não é obrigatório. Então não precisa transmitir esses eventos, tá? É a única possibilidade. Demais empregadores, seja lá um comércio com um empregado, um dono de um bar com um empregado, um empregador rural com um trabalhador rural registrado, já precisa ter essas ações de saúde e segurança do trabalho implantadas e fazer a transmissão dessas informações para o governo federal através do sistema do E-Social. Tá? Então, caso de repente tenha alguma empresa, tenha aí um fazendeiro, um sitiante, né? O pessoal de repente tem uma chácara, lá tem uma pessoa que cuida da chácara ali, tem que estar legalizado, tem que regularizar. Caso seja pego aí, existe uma multa, né? Exatamente. E as multas, elas não são baixas, tá? A gente tem alguns problemas, né? O E-Social, ele evidencia alguma falha. Então, por exemplo, com relação à saúde e segurança, ele pode evidenciar que a empresa não tem um PGR, né? Pode evidenciar que a empresa não tem um LTCAT, que são documentos que são exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pela Previdência Social. Ele evidenciando isso, o auditor, em alguma fiscalização, que inclusive pode ser eletrônica, né? E vai ser eletrônica, porque o E-Social ele é digital, e hoje em dia o computador, a inteligência artificial trabalha por 100, 1000 pessoas. Então isso é possível acontecer. E eu acredito que vai acontecer. As multas hoje, elas variam entre R$ 400 a 180 mil por falha. Quer dizer... Se tiver mais de uma... Exatamente. Então assim, vem para quebrar mesmo. E uma dúvida, que essa dúvida seria minha, no caso. Tipo assim, essa lei foi fundada em 2014, né? Exato. E aí, o ano passado não houve a fiscalização. Mas essa fiscalização, se ela acontecer hoje, ela cobra retroativo? Tipo, o ano passado, pessoas que o ano passado também pode pagar por essa multa? Sim, nós temos uma legislação que ela prevê algumas cobranças retroativas. Por exemplo, a Previdência Social pode cobrar o recolhimento de uma eventual atividade especial, né? Uma GFIP que foi informada errada, por exemplo, ela pode proceder com uma ação regressiva contra as empresas e pedir o recolhimento dos 5 últimos anos. Né? Isso tem sido frequente, inclusive em alguns ramos aí de atividade, de tempo em tempo, a Previdência vem cobrando isso, né? Dos empregadores que possuem atividade especial, mas não recolheram. Mas por que disso? Isso é uma opinião particular minha, né?
que a gente vem ouvindo aí ao longo da nossa história, porque a Previdência Social é quebrada, né? Então hoje Justamente. nós temos uma necessidade de pagar as aposentadorias e não tem o recolhimento devido. Então tem muita gente que se aposenta mais cedo, requer a aposentadoria especial e às vezes ela realmente tem o direito dessa aposentadoria, consegue às vezes até na Justiça Federal isso, no primeiro momento a Previdência nega, né, porque não houve o recolhimento, ele entra na Justiça Federal, consegue. Conseguiu, o que vai acontecer? Ele vai aposentar mais cedo, sendo que ele nunca, a empresa, né, na verdade, não o trabalhador, nunca recolheu o imposto devido para que ele pudesse se aposentar mais cedo. Então entende que a Previdência paga, e vai quebrando cada vez mais, né? Exatamente. O E-Social hoje, essa etapa, ela é estritamente previdenciária. No meu entendimento, o que vai acontecer é justamente isso. São as notificações para que o empregador regularize os seus impostos relativos à contribuição ao SAT, ao RAT, que são impostos ali relativos às condições de trabalho do trabalhador, né? Então, se ele exerce uma atividade especial, a empresa deveria pagar um imposto um pouquinho maior para que lá na frente esse trabalhador consiga se aposentar com 25 anos de exposição, por exemplo, né? 15, 20 ou 25 anos de exposição, dependendo do agente. Esse assunto ainda vai trazer muita coisa para a gente bater papo aqui, vai ter muitas outras entrevistas, porque é um assunto aí que, né, que requer muitas perguntas, muitas dúvidas, com certeza aí, várias pessoas devem estar com dúvidas agora, e você vai voltar aqui numa nova oportunidade, com certeza, na próxima semana, eu acho que a gente vai bater um novo papo, né, para tirar mais dúvidas, mas eu queria saber o seguinte, a pessoa está em casa agora, ouviu você falando sobre isso, quer regularizar ou quer tirar dúvidas, quer obter maiores informações, como que essa pessoa pode fazer e onde procurar, de que forma ela pode estar sendo aí, né, assessorada para tirar suas dúvidas e até mesmo aí para regularizar a sua ação. Exatamente, Alexandre. Esse é um assunto muito amplo, é um assunto aí que a gente poderia falar dele um mês, né, inteirinho, então nós estamos aqui hoje só para dar um alerta, né? Isso, uma pincelada, que esse E-Social ele existe, e a recomendação técnica minha é que o seu ouvinte, né, o empregador, o ouvinte seu aqui, que busque a regularização o quanto antes. É uma realidade nossa, a lei está vigente, até então não tem nenhuma alteração, e que ele procure por uma assistência, né, por uma empresa especializada, preferencialmente a nossa, né, a EG Minas. Nós estamos à disposição aí, independentemente de contrato ou não com a gente. Se o empregador quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Nosso telefone é o 3531-1269. Basta pedir para falar comigo. Meu nome é Alisson, né, eu sou engenheiro de segurança lá, o proprietário da empresa. Estou à disposição para tirar dúvidas, fazer sugestões, independente de questão contratual. Estamos lá à disposição para auxiliar os empregadores, porque auxiliando os empregadores, nós estamos auxiliando o nosso país, né, o nosso desenvolvimento, a nossa cidade. Então, esse é o nosso objetivo também da EG Minas, tá? Auxiliar o desenvolvimento, né, sustentável aqui da nossa região. E está todo mundo no mesmo barco, né? Inclusive eu mesmo, como sou proprietário de empresa, né? E os funcionários também, né? Os meus empregados, que também nós estamos aí fazendo todas essas ações. Mas eu acho que é uma questão complicada. Particularmente acredito que num curto espaço de tempo as empresas prestadoras de serviço não têm condição de atender todo mundo num curto espaço de tempo, mas com programação, a gente vai com algumas estratégias, a gente ainda vai conseguindo amenizar a situação daqueles que ainda não estão. Vai se adaptando aos poucos, né? Exatamente. Aqueles que ainda não estão nessa realidade, tá? Então pode contar com a gente, é uma coisa nova, é uma obrigação nova, assim como foi com as contabilidades lá atrás. Aliás, a contabilidade não tem nada a ver com isso, tá? Tem muito empregador aí que critica as contabilidades, é importante a gente falar disso. Tem nada a ver. Que critica as contabilidades com relação a essa obrigação. Mas eu vou ter que pagar mais um serviço, sendo que vocês poderiam estar fazendo. Na verdade, esse serviço de saúde, segurança e trabalho não tem nada a ver com a contabilidade. Seria a mesma coisa que a gente, da parte da saúde e segurança, quisesse fazer folha de ponta, RH, que também não é nossa obrigação e não é o nosso entendimento, né? Então, acredito eu que a grande maioria das contabilidades não tem
capacitação técnica, e isso não é uma crítica, mas sim uma realidade, sobre esses assuntos, né? Não é a área deles, né? É uma atividade especializada de engenharia de segurança do trabalho e de medicina do trabalho. Então, no quadro, normalmente no hall, né, ali de trabalhadores de contabilidade, não tem esses profissionais, não tem, além de não ter os profissionais, não tem os materiais necessários para desenvolver essas atividades, né? Porque, por exemplo, a gente tem equipamentos, né? A gente tem tanto mão de obra quanto material, software, etc., para poder fazer isso aqui funcionar. Então, acredito eu que essa crítica às contabilidades ela é muito injusta, né? Nesse sentido. Então tá aí, a gente quer agradecer mais uma vez aqui o Dr. Árcio, né, por ter cedido esse tempo aí, sair lá da sua empresa, vir cá esclarecer para os nossos ouvintes aí, e vai voltar aqui várias vezes para tirar muito mais dúvidas aí. Você que está em casa, de repente tem dúvidas, pode enviar suas dúvidas para cá, que a gente vai tirar todas as dúvidas aqui com o Dr. Árcio, que vai voltar novamente. E agradeço mais uma vez aí, e precisando da rádio, estão sempre de portas abertas para você, tá bom, Árcio? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, desejo boa sorte a todos, no que eu puder contribuir, estarei sempre à disposição.